Os cientistas estimam que existem pelo menos 2 trilhões de galáxias no nosso universo, e cada uma contém de 100 a 400 bilhões de estrelas. Um cálculo assim por cima daria uma estimativa de cerca de 200 sextilhões de estrelas que existem no nosso universo. A pergunta que fica é: será que Deus realmente se importa conosco, com o nosso modo de viver, com as coisas que nós praticamos, e tem algum tipo de sentimento pela humanidade, mesmo diante de uma imensidão criada pelo próprio Deus? Fica nesse vídeo que você talvez obtenha uma resposta para essa pergunta. Boa noite, amados. Aqui quem fala é o Pedro. Estou aqui novamente no canal Conhecendo a Bíblia hoje para compartilhar mais uma mensagem com vocês. E essa é uma das perguntas que eu mais recebi na minha vida a respeito de pessoas principalmente que não acreditam em Deus, ou que até acreditam, mas têm algumas dúvidas, não sabem se é realmente o Deus da Bíblia ou de alguma outra forma de crença, mas que perguntam: se Deus criou um universo tão gigantesco, tão vasto, por que ele se importaria tanto com a humanidade? Para o que ela pratica, os pecados que a gente comete, os erros, cada mentira besta, porque um Deus que criou uma morada tão grande, uma quantidade tão vasta de planetas, estrelas e sistemas solares, do qual a gente não se compara em questão de tamanho, o que ele se importaria por o que acontece aqui na Terra, nesse remoto grão de poeira que a gente chama de casa? A verdade é que eu poderia devolver essa pergunta com outra pergunta. Eu quero que você, que está assistindo, faça um exercício mental. Imagina o seu maior ídolo, a pessoa que você mais admira, assim. Não tô falando de pessoa da sua família, não. Tô falando de famoso. Um músico, um ator, um escritor, seja do século passado ou da modernidade. Pense em alguém assim que você pediria um autógrafo na rua. Se você casualmente visse essa pessoa na rua, você tá ali passeando na rua, e de repente essa pessoa passa e você vê ela ali, o que você faria? Geralmente a maioria de nós correria, né, pra dar um abraço na pessoa, pedir um autógrafo, pedir pra tirar uma foto, né? Dessa pessoa que a gente tem muita estima, assim. Mas você faria a mesma coisa por um morador de rua aleatório? Se você visse um morador de rua andando pela rua, você por acaso daria um abraço nele, pediria para tirar uma foto, um autógrafo? A gente não precisa nem pensar no morador de rua, pensa numa pessoa aleatória. Um porteiro do prédio, um motorista do ônibus, uma pessoa que você nunca viu na vida e casualmente encontra na calçada. A verdade é que a gente tende a, na verdade, ignorar a maioria das pessoas que a gente vê. Mas se fosse um famoso, que a gente tem muita estima ali, a gente muito provavelmente tentaria tirar uma foto, pedir um autógrafo. Até se fosse um famoso que a gente nem gosta, no mínimo aquilo ia atrair bastante a nossa atenção. Pensa num político aí que você detesta. Se você visse ele andando na rua, com certeza isso chamaria a sua atenção. A verdade é que o ser humano tende a superestimar o extraordinário e menosprezar aquilo que é ordinário. A gente dá muita atenção para aquilo que é famoso, que está na mídia, que tem alguma grandeza social, financeira, midiática, e dá pouquíssima atenção para aquilo que não faz a menor diferença nas nossas vidas ou na mídia, de certa forma. E sabe qual é a verdade? É que Deus não é assim. Deus não é igual o ser humano que superestima aquilo que é extraordinário e menospreza o ordinário. É por isso que a resposta para sua pergunta, será que Deus se importa para o que acontece aqui na Terra, embora esse seja um planeta tão pequeno diante de uma vastidão de universo? A resposta é sim, ele se importa. Porque diferente do ser humano, Deus não está somente interessado naquilo que é extraordinário, gigantesco e magnífico, mas ele está sim interessado naquilo que é ordinário, pequeno, pobre, que diante dos nossos olhos não teria valor nenhum. É dessa maneira que o Deus da Bíblia se revela. Vamos falar de algumas figuras históricas. Vamos falar de Abraão. Abraão era um morador de uma cidade na Mesopotâmia, era politeísta, acreditava em vários deuses, e Yahvé, o nosso Deus, era só um dos deuses que Abraão cultuava. Ele não era famoso, não era líder de uma tribo, não era rei de uma cidade, ele não era rico, e, por algum motivo, Deus decidiu escolher Abraão. Ele escolheu Abraão, se revelou para ele, retirou ele da cidade dele e prometeu para ele uma terra na qual a descendência dele moraria, e disse para ele que a descendência seria muito numerosa, através da qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão não tinha nenhum prestígio sequer, não era uma figura proeminente onde ele morava. Era simplesmente um cara aleatório de uma aldeia aleatória, de um lugar aleatório da Mesopotâmia que Deus decidiu pegar e falar: olha, você vai ser o cara e você vai ter uma descendência gigantesca e através da sua descendência eu vou trazer o meu filho ao mundo. E assim foi. Diferente de qualquer ser humano, não teria certamente escolhido Abraão.
Na mesma época em que Abraão viveu, estava vivo o tal do Hammurabi, aquele do qual deriva ali o Código de Hammurabi, um dos maiores códigos de lei da antiguidade, uma figura histórica altamente proeminente, que só não é mais famoso do que Abraão, porque Abraão faz parte da religião mais famosa do mundo, que é o cristianismo e, em segundo lugar, o judaísmo. E também o islamismo, que é a terceira religião mais famosa do mundo. Mas Hammurabi, certamente, dentre as figuras históricas daquela época, é uma das mais proeminentes. Qualquer ser humano no lugar de Deus teria escolhido alguém como ele, ou então algum imperador de alguma dinastia chinesa que também existia na época. Mas não, Deus escolheu um cara completamente aleatório e alheio às figuras históricas proeminentes daquela época para revelar para ele o seu plano de salvação e de bênção de todas as famílias da terra. Vamos falar de Israel, né, que veio por meio de Jacó. Israel, na época do Egito Antigo, não passava de uma família de cerca de 70 a 120 pessoas, que depois se tornou um povo completamente numeroso, com milhares de pessoas, e depois acabou se tornando realmente uma nação, que depois se dividiu em 2 reinos e tudo mais. Mas foi a nação através da qual Deus decidiu se revelar a sua lei, o seu caráter, e através da qual o Messias viria ao mundo. Veja, Israel por acaso já chegou a ser um império de dominação mundial no Antigo Oriente? Negativo. A gente pode citar, na verdade, cerca de 6 impérios naquela época, que um sucedeu ali o outro. A gente pode falar do Egito, da Assíria, da Babilônia, da Medopérsia, da Grécia e da Roma. E você vê que Israel não está no meio. Era um povo pequeno comparado aos impérios que existiam naquela época, não tinha muito prestígio militar, não era um grande povo militar, tanto é que foi derrotado em muitas batalhas ao longo do que a Escritura nos revela. Mesmo assim, foi o povo através do qual Deus decidiu se revelar. A gente pode falar, por exemplo, de Davi, que era o irmão mais novo da família dele, era o mais fraco dos seus irmãos, o que não tinha prestígio social nenhum e só estava lá para pastorear a ovelha enquanto seus irmãos eram soldados no exército de Saul, e mesmo assim foi justamente ele que Deus escolheu para governar Israel como rei e através do qual uma descendência diretamente dele reinaria sobre Israel pelos séculos dos séculos. Hoje a gente sabe que essa profecia se cumpre em Cristo, que vai voltar e estabelecer um trono davídico em Jerusalém. Opa, peraí, eu sei que o assunto pode estar um pouco difícil, mas se esforça para compreender. O que eu estou tentando dizer é que, diferente do olhar humano, Deus não escolhe aquilo que tem mais prestígio, mais beleza ou mais brilho diante do olhar humano, mas ele escolhe justamente as coisas que são efêmeras, simples, ordinárias. Olha para o próprio Jesus. Jesus não era um rei, ele não era um líder militar, ele não tinha prestígio, não era um rabino famoso, ele era simplesmente um carpinteiro que exercia a função do pai dele na cidade de Nazaré, que decidiu desenvolver um ministério onde ele falava de amor ao próximo, de compartilhar as coisas com os mais pobres e a respeito de um reino espiritual que ainda viria no futuro. Além disso, ele morreu da forma mais humilhante que existia naquela época, que era a morte por crucificação, e reuniu um grupo pequeno de discípulos iletrados que também não eram líderes em sinagogas, e a partir disso ele desenvolveu a sua religião para que se espalhasse ali a palavra dele. Você percebe que Deus, ele não está interessado naquilo que brilha mais, mas naquilo que ele decide escolher? Então sim, a resposta para se Deus ele olha para você em meio a um universo tão gigantesco, é sim, ele olha sim. Deus ele conhece cada uma das suas vontades, cada um dos seus erros, cada um dos seus acertos, cada um dos seus sentimentos. Ele conhece cada fio de cabelo que cai da sua cabeça diariamente. Então não pense que você está longe do olhar de Deus porque você não tem um prestígio social, ou não pense que Deus não se importa por seu comportamento porque tem um universo grande para ele poder admirar ou qualquer coisa do tipo. Por ser um Deus onisciente e onipotente, ele consegue dar atenção para cada átomo que se chacoalha durante esse universo, ao longo dessa vastidão de estrelas e planetas, e também consegue prestar atenção em cada suspiro que sai do seu pulmão. Então essa mensagem pode ser tanto para trazer um temor a Deus da nossa parte, e saber que Ele se importa sim para o nosso comportamento, mas também trazer um certo conforto, ao saber que Deus ele não apenas está olhando para o nosso comportamento, mas Ele se importa conosco. E traz para nós um convite ao amor, ao arrependimento, a uma mensagem e uma caminhada completamente nova, diferente da vida a qual a gente costumava levar. Então a mensagem que eu tenho hoje é: converta-se a Deus, arrependa-se dos seus pecados e se conforte na ideia de que o soberano criador do universo se importa sim para você. Ele não é alheio aos seus sofrimentos, às suas necessidades, e se você orar e conversar com ele, ele pode sim suprir as suas necessidades.
bom? A mensagem talvez tenha sido um pouco difícil, foi muita informação, mas ao longo dos vídeos eu quero realmente desenvolver áreas mais complexas da palavra de Deus para compartilhar com vocês, para que o crescimento espiritual de vocês possa de fato ser efetivo, assim como o meu, que quando eu estou falando aqui para vocês, estou aprendendo até com o que eu estou falando, e Deus com certeza grava essa mensagem no meu e no seu coração. Eu te convido a dar o like nesse vídeo, se inscrever aí no canal, compartilhar com seus amigos essa mensagem um pouco mais densa, assim como a mensagem anterior. Mensagem anterior essa na qual eu falei sobre a oração e que orar é para os fracos. Se você ainda não assistiu, esse vídeo está no card aqui em cima, eu espero que você clique e possa também compartilhar essa mensagem com as outras pessoas. Desejo uma ótima semana para todos vocês e Deus os abençoe.